Olá, mundo! Estamos começando mais um episódio deste podcast que é voltado para tratar assuntos relevantes em todo o planeta. E é claro, a gente aqui traz para a Amazônia, para a região que amamos e a região que estamos. Mas aqui a gente conversa sobre o Brasil, sobre a América do Sul, a gente conversa sobre todo o universo, todo o mundo e todos aqueles assuntos que são interessantes. E você que gosta de Tucumã, eu quero te falar que hoje eu passei numa feira, ontem eu passei num lugar, numa feira e vi o tucumã-arara. Voltou o tucumã-arara, meu amigo. Você que não é da região, procure saber, é um espetáculo. No programa de hoje eu estou aqui com o Felipe, com a Andresa, que são influencers digitais, eles são musicalistas, são cantores, eles são aquilo que hoje o mundo precisa, eles são multimídia, eles fazem um pouco de tudo e tudo um pouco. Queridos, é um prazer ter você aqui e ao tê-lo aqui eu quero lhe dizer que você está rodando o mundo, mas você é amazônida, é manauara, é amazonense, é isso? É isso mesmo, pastor Marcelo, meu querido amigo. É um grande prazer estar aqui com você nesse podcast Olá Mundo. É um jargão muito forte, né, Marcelo? É um jargão muito forte que chama atenção e é um prazer inenarrável estar aqui com você no seu programa, no seu podcast. E vamos falar de tudo um pouco aqui. É verdade. Deixa eu te falar. Você e a Andresa nasceram aqui. E como foi que começou esse chamado, essa natureza musical em vocês? Na verdade, Marcelo, eu nasci em Belém do Pará. Certo. 6 meses de vida, na realidade, me transferi. Meus pais vieram morar para Manaus e minha vida toda me criei em Manaus. A Andresa já é totalmente manauara, né? A Andresa pode falar um pouco mais. Já. Criada aqui, dentro de Manaquiri. E daí por diante. Você sabe que tinha um camarada chamado Teixeira de Manaus, que ele tocava um saxofone, Teixeira de Manaus, e ele tinha uma música que era Manaquiri. Tu conhece o Lago da Chica lá, Marcelo, não? Oi? Lago da Chica, tu conhece? Sim. A minha madrinha é de Manaquiri. A Lourdes tem um hotel lá, sim, na subida do lado esquerdo. Sim. Pois é, a Lourdes, a Samara, essa turma aí faz parte um pouquinho da nossa história. Então, a nossa história começou aqui, Marcelo. A nossa raiz é amazonense, a gente valoriza muito essa terra, porque aqui é uma terra de muita riqueza, de muita diversidade, de muita cultura. Sabe, a gente fala da culinária para os nossos amigos gaúchos, catarinenses lá do sul, que a gente fala que a culinária aqui no Amazonas não tem para barrar. Não tem. O x-caboquinho, o tambaqui, manjar dos deuses, não, Marcelo? Manjar dos deuses, é verdade. Como foi que vocês se encontraram? Você veio para cá, claro, adolescência, movimento de igreja e tudo. Conta um pouquinho da história. Como vocês se Marcelo, na verdade, eu sou filho de pastor, criado em berço evangélico. Meu pai sempre foi pastor. E em meados de 2012, eu estava passando por um período transicional de adolescência para a juventude, aquele período de rebeldia, aquele período que todo adolescente passa. E eu estava um pouco afastado da igreja e nesse período eu estava começando a trabalhar, era menor aprendiz na Moto Honda. E aí a minha mãe sempre foi uma mulher de Deus, pastora, mulher de oração, e ela me convidou. Na verdade, eu e meu irmão, ela fala que ela não convidou, ela convocou a gente para um encontro de adoradores da Assembleia de Deus, área 5 ali do pastor Abdias. E ali a gente não queria ir para esse encontro de adoradores, mas a gente como foi convocado pela matriarca da família, nós tivemos que ir. Chegando lá, a tecladista do projeto, do encontro de adoradores, era a Andresa. Então, nós nos conhecemos na presença de Deus. No encontro de adoradores, ela estava ministrando no teclado e cantando também. E ali se iniciou uma linda história que já percorre aí quase 11 anos, mais de 11 anos, eu acho, né, Andresa? Mais de 11. Eu já, assim como ele, também nasci em berço cristão, né, minha família inteira.
E a minha família inteira sempre foi jorrada de músicos, né? Correto. Meu tio toca violão, vários instrumentos. A minha mãe era uma excelente cantora. Minha tia também, que já foram as duas para a glória, eram excelentes cantoras. Então, assim, eu já vim já de um berço não só cristão, mas de musicistas assim extraordinários, que não tocavam em eventos, tocavam só na igreja local, mas eram músicos excelentes. E daí, desde então, isso foi crescendo. Minha mãe, não sei se o senhor lembra, mas no Canaã tinha o Adore, projeto Adore, e lá tinham vários professores de músicas. Eu comecei a estudar lá dentro e de lá E depois diante, se tornou professora também. não né? consegui mais parar. Me diz uma coisa, Andresa, eu fiquei até arrepiada agora, quero que tu me fale isso. Como é que é essa coisa da música? Como você se sente quando você entroniza? Né? Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Não só de fazer, né, a música, né, não só de tocar a música ou o instrumento em si, mas de ouvir também eu me emociono, me toca a alma. Né? A última vez que eu vi uma orquestra tocando foi a Orquestra do Exército. Correto. E eram músicas assim, simples, sabe? Música do dia a dia, sabe? E mesmo assim eu me acabando em lágrimas, porque Claro. a música, desde muito criança, ela me impacta muito forte dentro de mim. Os gregos ouviam música para estudar, para Sim. pensar, para ter ideias em relação à política. E a música tem esse papel, Tem, né? tem Ele esse tem o papel. papel de lhe trazer para uma Sim. realidade criativa, uma realidade Sim. de sossego, de calmaria E e de te posicionar Sim. também, de te fazer ganhar força para agir de maneira rápida. Cada povo, ele usa a música de uma forma diferente, né? Por exemplo, o povo asiático, ele pega a música como uma religião, uma forma de te levar, que eles chamam para o céu, né? Que a gente sabe que não é o céu correto, mas é uma forma de te conectar com os deuses que eles servem. Então, cada religião, cada região, ela utiliza a música da sua forma, né? É uma interpretação de cada E você ambiente. é compositora também? Também. Gosta de compor? Qual é o estilo, Felipe, que vocês estão mais envolvidos hoje? Marcelo, na verdade, a gente diversificou muito nossos estilos, né? Hoje a gente se encontra numa pegada mais, como diz, um pop rock, uma adoração, como diz, um worship, né? Nada mais é do que um pop rock abreviado. Então o nosso estilo hoje é aquela adoração intensa, para quem os pastores que nos recebem nas suas respectivas igrejas e cidades gostam muito disso, porque eu e a Andresa, a gente tem, com toda humildade, é claro, a gente une o útil ao agradável. Por exemplo, estamos aqui na frente de um grande pastor. Então, quando um pastor ele quer trazer alguém na sua igreja, ele quer uma referência não só de louvor, mas também de palavra. Então, quando a gente fecha uma agenda e vai ministrar na respectiva igreja, já engloba o louvor e a palavra, que já está tudo englobado, né, Marcelo? Tanto o louvor através do nosso testemunho, com a palavra também. Então, isso aí vira um combo perfeito, como dizem. Certo. Vocês em Manaus começaram, então, a desenvolver o ministério de Sim. vocês e, de repente, vocês vão sentindo que é o limite de agora cruzar as fronteiras. Então, geograficamente, precisa se locomover, se mudar. Conta um pouquinho como começou isso até vocês chegarem, é claro, na cidade que vocês estão hoje. Na verdade, Marcelo, nós começamos, como te falei, em 2012, assim que nós se conhecemos, começamos a namorar, e já, como a música já era algo que pulsava dentro de nós muito forte. Ali os nossos pais, meu pai e a minha mãe, que são pastores, viram isso em nós e foram os primeiros investidores do nosso ministério. Eles patrocinaram o nosso primeiro CD na época, em 2012. E lá a gente gravou o primeiro CD, lançamos em Manaus. Em 2015, nós gravamos o nosso DVD ao vivo, numa Assembleia de Deus, na Zona Leste de Manaus. Em 2017, nós gravamos o nosso terceiro EP,
No caso, de um tempo para cá, de CD virou EP, né? Foram mudando. Foram mudando as nomenclaturas, a nomenclatura, né? E a tecnologia também. Exatamente. Né? O formato de vai ouvir a voz. diminuindo também, questão da quantidade. E aí, nesse projeto de 2017 já, Marcelo, a gente já uniu isso, já começou a se modernizar. Teve o CD mesmo, o físico, mas também nós começamos a colocar as músicas nas plataformas digitais. Isso em 2017. Lá, depois de quase 7 anos aqui em Manaus, Deus nos convoca para a nossa primeira missão fora do Amazonas. Certo. No Rio Grande do Sul, em 2018. 2018. E lá ministramos durante 20 dias em várias igrejas, em várias denominações lá. Em uma dessas igrejas, uma igreja que ficava numa região bem distante de Porto Alegre, bem alta, mas também bem perigosa, chamada Morro da Tuca, bairro Glória Cascata, zona sul de Porto Alegre. Deus fala conosco que teria algo ali no Rio Grande do Sul conosco. E Ele precisava que nós largássemos tudo aqui em Manaus para viver o que Ele tinha reservado para nós ali naquele estado. Para você que não sabe, Marcelo, o Rio Grande do Sul é um dos estados menos evangelizados no Brasil. Hoje a história está mudando um pouco, mas o Rio Grande do Sul ele tinha essa certa dificuldade por não ter muitos cristãos, né? Então, a cultura gaúcha é uma cultura muito forte, da serra, do cerrado, da cultura gaúcha é uma cultura muito forte. Na realidade, com a migração dos europeus para o Rio Grande do Sul, para aquela região, e principalmente a influência fronteirística que tinha dos socialistas e tudo, e acabou que Deus era o que menos interessava naquela cultura e com aquelas pessoas. E a partir daí isso foi petrificando as emoções e tirando aquela raiz que é mais brasileira, que é mais mistificada, né? Verdade. E quando Deus age na vida de vocês, os levando, os posicionando a estarem ali como missionários, e essa chama eu toco o coração de vocês, é importante destacar aqui que vocês tomam a decisão de aceitar essa voz de comando. Porque tem gente que não liga, não se liga, não quer entender essa voz de comando. E se você olhar pelo processo cultural que é escandaloso do Nordeste, do nortista, nordestino com o sulista, e se você olhar também essa questão de você viver numa terra distante e diferente, é complicado. É complicado, e é algo a salientar muito importante, Marcelo, que nós tomamos essa decisão num período que nós estávamos passando por um período de bastante luto, tristeza. Para quem não sabe, a Andresa perdeu a mãe com 13 anos. E nesse período de 2017, 2018, ela perdeu, se eu não me engano, 3 parentes. Isso, foi em 2016, na verdade, né? A gente teve um baque muito grande na nossa família. A gente perdeu 3 membros, assim, em menos de 3 meses de distância. E depois, um pouco mais, eu descobri a gravidez. Fiquei grávida da minha filha. Foi, assim, um certo alívio, né, naquele momento de luto. Então, a gente não queria sair dali por motivos da nossa família ainda estar ferida, ainda está, né, tendo aquela... Aí vem a anestesia, né, que é o nascimento da minha filha. E aí veio essa junção de coisas e a gente fica, será? Será que é de Deus? Será que é de Deus? Será que a gente vai? Será que não é melhor esperar mais um pouco? Tanto que nessa época, né, Andrés, não te interrompendo, a gente estava vivendo uma melhor fase da nossa vida. Imagina, no meio de algumas perdas significativas que tivemos no meio da família por parte da Andresa, veio a luz, que é a Esteve Vitória, que é o nosso presente mais enriquecedor aqui na Terra, e nós estávamos vivendo muito bem. Aí você imagina, analisa comigo, você tem toda essa base familiar aqui em Manaus, tinha empresa em sociedade com meu pai aqui também, casa, carro, você largar tudo isso para você ir para uma terra distante, cultura diferente, pessoas diferentes, sem uma base familiar por perto para te ajudar, porque essa base, essa rede de apoio, ela é muito importante. Imagina você estar numa terra onde você não conhece ninguém e não ter essa rede de apoio, confiando exclusivamente na palavra e no chamado que Deus tinha nos separado. Então,
foi uma decisão muito difícil, mas inclusive alguns parentes nossos, né, chegaram a falar pra gente, olha, não é uma decisão plausível, não é uma decisão assertiva, porque nós acreditamos que tudo que vocês têm está aqui. Então não é necessário. Mas como a gente confia na palavra que Deus nos colocou aos nossos corações, nós seguimos rumo a Rio Grande do Sul em 2019. A Esté está aí aparecendo nas câmeras, porque o estúdio aqui é todo no vidro, filmado, e aí ela está aqui. Mas deixa eu te falar, não para crianças somente como a Esté, mas também adolescentes, pode aproveitar esse espaço aqui, que é um espaço importante, que é a Space. A Space é uma escola de campeões e ela traz um impacto inovador para a vida de todos aqueles que querem viver. Aqui nós temos um laboratório de games, temos podcast, temos aulas de streaming, temos aulas de todas as emoções que você pode ter no mundo digital. A Space fica aqui, na Rua Pará, número 70, no bairro do Vieira Alves. E você que quer o telefone da Space é 092 982 50 0222, e você pode trazer a sua família, seu filho para essa escola empreendedora que é a Space. Ou então visite o site da Space, que é soulspace.com.br. Muito bem, eu estou aqui com um casal jovem, alegre, um casal que tem feito um trabalho extraordinário no sul do país, que são um trabalho que envolve não só música, mas também envolve cunhos sociais, o terceiro setor. Exatamente, Marcelo. A gente atua não só na parte ministerial, mas também, como diz hoje o mercado, na parte influenciadora, né? Nós temos algumas marcas que nos apoiam lá no sul do Brasil, em Criciúma. Posso fazer menção aqui, se tiver a tua autorização. Pode. Um exemplo delas é a RMG Representação, nosso querido amigo Rafael, que tem sido um pilar do nosso ministério ali, né, Andresa? Em Criciúma, em Santa Catarina. Queria até mandar um abraço, Rafa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a tua casa, que teus negócios se prolonguem e Amém. Prosperem grandemente nesse ano de 2024. Também a nossa igreja também é uma grande apoiadora do nosso ministério, a Igreja Apostólica O Caminho de Deus, apóstolo José Carlos, também queria mandar um abraço aí, Gesiel Fernandes também, né, Andresa? Tem sido um apoio grande. Então, assim, nós temos uma rede de apoio muito grande lá, Marcelo, em Criciúma, e nós atuamos com marcas, com empresas que nos contratam para a gente divulgar através dos stories. Hoje, fase dinheiro. Exatamente. O story hoje, o Instagram virou uma arma muito grande, né, Marcelo? Você concorda comigo que o Instagram hoje, ele está se comparando com a televisão. Sim, eu acho claro. que meados ali de 2025, 2026, o Instagram vai eu acho que até ultrapassar a televisão, porque o que acontece? O Instagram hoje ele é uma arma muito grande. Você bota ali uma divulgação de uma empresa, hoje as pessoas elas não estão muito vendo televisão, elas estão aqui, ó, no celular, no Instagram. Você entrava numa casa antes e tinha 3, 4, 5 televisores. Exato. Hoje tem o máximo, e todo mundo está ligado. Porque o celular você assiste a programação que você quer. Exatamente. E um desses dias eu estava em casa, a minha esposa estava assistindo uma programação, a minha filha outra, tá entendendo? Eu estava com um casal de amigos, cada um estava assistindo aquilo que quer. Exatamente. E que gosta através do streaming. Então hoje o Instagram, as redes sociais, as plataformas digitais viraram uma arma muito poderosa. E eu e a Andresa temos usufruído dessas plataformas, dessas redes sociais, trabalhando em cima disso, para que possamos trazer para os nossos seguidores, para o nosso povo que nos segue, para a nossa família, que a gente costuma dizer, é uma família mesmo, de quase mais de 40 mil pessoas, para que nós possamos ajudá-los de alguma maneira, indicando coisas sérias, de qualidade, para que todos nós possamos usufruir de algo de qualidade e seriedade. Muito bem, vocês estão em Manaus e, ao estar em Manaus, vocês vieram de férias, viu os amigos, os parentes e tal. Qual é a diferença da Manaus da ida
para Manaus da visita? A Manaus da ida, eu costumo dizer que tanto a Manaus da ida quanto a Manaus da visita é a mesma. O que muda é a perspectiva. Por quê? A Manaus da visita, eu costumo dizer que Manaus é uma cidade muito acolhedora. Você chega, você não se perde, todo mundo é bem proativo, todo mundo é bem acolhedor. Como eu já falei, a culinária, a cultura são coisas que chamam muito atenção aqui em Manaus, no Amazonas. E quando você vem morar também para Manaus, tem várias possibilidades, tem várias oportunidades para você ter aqui no Amazonas. Tendo em vista isso, o governo do estado, junto com a prefeitura, estão dando um crescimento muito grande para a nossa área musical. Percebi que desde quando saímos daqui, a área musical, e quando eu digo área musical, eu digo música, arte, entretenimento, cresceu bastante. A cultura hoje no Amazonas é algo que está crescendo absurdamente. Isso a gente fica feliz, porque quando leva o nome de Manaus, do Amazonas, a gente se sente orgulhoso, porque a gente é daqui, a gente saiu daqui, e a gente vê Manaus sendo despontada aí como uma das capitais de entretenimento. A gente fica muito feliz. Tendo em vista isso, acabou de ter um festival, o Passo a Passo, se eu não me engano, onde teve aqui um dos maiores DJs do mundo, da atualidade, aqui em Manaus. Dispensou uma capital paulista para fazer um show, para fazer aqui em Manaus. E você percebe o que com isso? Que Manaus está sendo despontada como uma das capitais muito boas para você tanto visitar quanto para morar também. Poxa, maravilha. Me diz uma coisa. Você chega em Manaus, a Andresa chega em Manaus, e o primeiro prato de alimentação que você quer comer... Nós somos diferentes, tá? Eu vou falar primeiro o meu e ela vai falar depois o dela. Mas o meu não tem como, cara. X caboquinho tem que ser o primeiro. O meu tem que ser o X caboquinho. Eu já comi tanto tambaqui que... Ontem a gente comeu um tambaqui numa peixaria, cara. Eu precisava ver. Eu comi sorrindo. Eu nunca mais tinha comido sorrindo. Eu comi sorrindo. A cabeça que é boa. Ah, gente, a cabeça que é boa. Quem é raiz come a cabeça. Não tem como. Eu vi o pessoal do sul ficar assustado. Nossa, vocês comem a cabeça? Eu vou dispensar o ômega 3 aqui enriquecido. Não vou, gente. Me dá a farinha aqui que eu como tudo. Mas peixe claro, para mim é importante. Não tem como. É importante. Nós estamos no finalzinho do nosso programa, mas eu quero que você fale um pouquinho dos projetos de vocês. Vocês têm lançamentos aí para acontecer? Como é que está? Sim, Marcelo. Nós gravamos agora em 2023, finalzinho de 2023, novembro, o nosso novo projeto que vai ser distribuído ao torno de 2024. O nosso próximo lançamento é dia 9 de fevereiro. Olha, a gente está falando em primeira mão aqui, né, André? Nossa, é mesmo? Nem falou nas nossas redes sociais ainda, Marcelo. Estamos falando em primeira mão. Obrigado. Dia 9 de fevereiro é o nosso próximo lançamento de uma música inédita, gravada ao vivo em Criciúma, Santa Catarina, tá? Aqui gostaria de fazer menções a todos os nossos parceiros que nos ajudaram a tornar esse projeto realidade. Foi um projeto muito desafiador, Marcelo. Um projeto que teve muitas dificuldades, muitas barreiras, sabe? Era para ser num local, acabou sendo em outro. Mas a gente acredita que tudo o que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Então, nós queremos fazer menções aqui, né, André? Pode fazer. A RMG Representação, nosso parceiro aí. Também a Azaf. Esse Azaf vocês vão conhecer. Anota o nome desse cara, Azaf Filmes. Esse cara é um diretor de imagem que atua em Criciúma hoje, que juntamente com a sua equipe deram um show, né, Andresa? Foi lindo demais. E eu tô recebendo agora, recebi ontem algumas imagens. Meu Deus, tá lindo demais. Também agradecer ali o Guilherme, juntamente com o Gabriel Camargo, que foram os produtores desse projeto ali de Florianópolis, da Igreja Palavra Viva, não sei se você conhece, Marcelo. Sim. Ali de Floripa. Agradecer também toda a equipe que ajudou, o pastor Edson, da Igreja MFA, que abraçou de uma maneira muito especial esse projeto. Então, o próximo lançamento vai ser dia 9 de fevereiro. A canção, Marcelo, eu quero que você ouça depois. Claro. Vou te mandar para você ouvir. Tá assim,
É uma música que a gente acredita que a igreja precisa não só cantar, mas viver também. Porque nos últimos dias, a igreja está buscando o quê? Está buscando um avivamento, está buscando uma unção de avivamento sobre o nosso Brasil. Sobre tanta dificuldade que a gente passou nesse período de pandemia, nesse período de crise internacional que teve, Deus ele quer levantar uma geração que clame por avivamento, que busque por avivamento. E essa canção fala exatamente sobre isso, né? E essa canção é autoral? Essa canção é nossa, é de um compositor. Nós adquirimos a exclusividade dela. Certo. O compositor é o Dimael Camará, é um compositor já muito conhecido, tem músicas na voz de Cassiane, Fernanda Brum, Estela, Cleves Soares, muita gente boa, e a gente adquiriu essa canção inédita do Dimael e temos certeza que será uma canção que abençoará o Brasil, né, Andresa? Ela é linda demais. Vocês vão... É o que a igreja precisa, é o que nós precisamos viver nos últimos dias. Nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias para a volta de Jesus. Então, o que a igreja precisa é viver esse avivamento até o fim. Né? Não é, o avivamento ele não pode ser a chama que apaga rapidamente. Não, ela tem que ser uma sequência todos os dias. Certo. Deixa eu te perguntar aí, nós estamos, como eu te falei, estamos finalizando, mas ainda temos alguns minutos. Como é que você vê esse impacto cultural do gospel com a música secular, esse envolvimento e a representatividade que os artistas têm que ter? Porque tem muitos artistas que estão migrando do gospel para o secular. Sim. Tem muitos que estão se perdendo na sua cultura ou não estão se encontrando no seu projeto de vida, e tem aqueles que de fato estão abandonando. Mas é claro, está óbvio isso, que o gospel ajudou a alavancar muitas carreiras de tantos músicos conhecidos hoje no país. Músicos grandes, né? Não só daqui do país. Essa daí eu vou deixar para a Andresa responder, porque a Andresa tem uma opinião formada sobre isso. Bem, gente, assim, ó, eu acredito que a integridade de uma pessoa ela não pode ser mudada no ambiente em que ela está. Independente do ambiente que ela está vivendo, a característica da integridade tem que ser a mesma. Verdade. Né? Então, se eu sou cristã, eu não consigo ir para um outro ambiente que não seja, não digo nem cristão, mas que não viva aquilo que eu vivo. Correto. Né? A integridade que eu vivo. Então, não tem como misturar a luz com as trevas. Né? Tudo bem, você é músico, você vai lá, faz o seu trabalho de forma única e sai. Mas, como o senhor falou, eles estão começando a se envolver. Eles estão começando a se perder. Né? Tem ali um brilho que, nossa, resplandeceu. Olha como é bom aquele brilho, como é encantador aquele brilho. E começam a se entregar de forma tão grande que eles não conseguem mais voltar. Por quê? Porque aquilo encanta eles, aquela coisa, né? Aquele povo gritando o seu nome, nossa, cantando as músicas, aquilo encanta eles e cega. E muda tudo. Pois é, mas o cristão que diz e prega e anuncia e canta que o maior nome sobre todos os nomes que ele está falando é o nome do Filho de Deus, como é que ele vai se encontrar agora recebendo o louvor que seria para ele em seu próprio nome? O senhor está entendendo? Como? Não tem como. Ou é uma coisa ou é outra. Não tem como nós servirmos dois senhores. Né? A própria Bíblia fala. Não tem como. Mas isso não apaga a qualidade musical do camarada. Não, de jeito nenhum. Não apaga a carreira dele, não apaga o esforço que ele tem como artista, né? Não, ele só tem que entender que essa tênue linha... Sim, né? Tudo é questão... eu li um livro e ontem eu estava até falando sobre ele. É questão de equilíbrio, né? Nós precisamos ter equilíbrio em todas as áreas das nossas vidas. E não podemos tirar a música disso. Eu sou música, mas eu estou lá só tocando na igreja. Mas quem disse que lá na igreja não tem gente que quer a glória para ele? Tem. Correto. Tem.
muito bom. Profundo. Tá lá tocando lá Profundo. e, nossa, olha aquela pessoa ali, tá me olhando diferente. Tô esperando o elogio do pastor. Não é diferente de alguém que tá lá no mundo tocando. É a mesma coisa, que é a glória para ele. Entende? Então é a questão da pessoa entender que ele está acima de todas as coisas, né? E que nós precisamos ter equilíbrio em tudo. Gosto de ser elogiado? Gosto, mas se isso faz mal para mim, se isso sobe para minha cabeça, eu preciso me equilibrar. Eu preciso ter o meu autocontrole e dizer, nossa, muito obrigado pelo elogio, mas tudo é para a honra e glória dele. E acabou-se. Eu quero até lhe dizer, Andresa, que com essa frase, com essa palavra, e o mundo a registra hoje, através do programa Olá Mundo, você vai obter um sopro de Deus Amém. em seu favor, em favor de vocês, Amém. por essa declaração. Meu amigo, muito obrigado Muito pela obrigado, sua meu amigo. presença Muito obrigado aqui. pelo Quero convite. abrir os microfones aí para as suas considerações Amém. finais. Andresa, Muito começa obrigada, com você. muito obrigada por esse convite. Que Deus abençoe esse programa, que Deus abençoe sua vida. Obrigado. E nós queremos voltar a Manaus mais vezes, Claro. passeando, né? Só passeando. Que a nosso Você- chamado ainda está lá ainda. Você falou de primeira mão, eu quero falar de primeira mão para aqueles que são cristãos e são lá da minha época, hein? Eles são lá da minha época. O Cates Barneia está fazendo uma turnê nacional, já fechamos com eles. O Paulinho Macuco me ligou, me mandou uma mensagem, disse, Marcelo, você nos levou primeiro em Manaus. Quando nós trouxemos o Cates Barneia em Manaus, na época, estava o pastor Manuel do Carmo, que era pastor da igreja presbiteriana. Todos nós fomos disciplinados. Nossa. Que foi um escândalo, Cates Barneia. Nós fizemos ali no Boulevard Álvaro Maia, naquele clube do Boulevard Álvaro Maia ali da esquina, que eu esqueci agora, que traz aquela negona da Carmélia, atrás da Carmélia ali, foi lá que nós trouxemos o Cates Barneia. Nossa. Foi um escândalo na época, foi um escândalo. E aí o Esteves Hernandes, que começou no porão lá dele, o Cates Barneia, antes mesmo do Renascer. Aí eles começaram, nós trouxemos, era o Jarrão, o Paulinho Macuco e o Brother Simon, toda essa turma fazia parte do Cates Barneia, eles estão voltando agora com força total, estão todos velhos. Estão todos de cabelo branco, mas nós também estamos, faz parte da vida. E o Cates Barneia vai fazer uma turnê, nós estávamos fechando aí no Teatro do Manauara, mas nós já vai ter tanta gente que o teatro já não vai servir mais, vai ser um sucesso. Cates Barneia em Manaus, nesse ano de 2024. Então, querido, suas considerações finais, muito obrigado. Meu amigo, muito obrigado pelo convite. Nós sentimos lisonjeados e honrados pelo convite. Eu queria deixar uma palavra para você que está assistindo esse podcast. E muitas das vezes uma palavra muda o destino de uma pessoa. Tranquilo. Uma palavra, ela muda o destino de uma pessoa. Porque às vezes você está assistindo ali aquele podcast ou aquele programa, mas a sua vida está por um fio. A sua vida, você está passando por dificuldades, você está passando por lutas, aflições. Mas eu quero te dizer que para tudo aqui nessa terra, para tudo na sua vida, existe um propósito. Existe aquele que pode resolver o teu problema, existe aquele que pode sanar qualquer dúvida que exista no teu coração. E essa pessoa se chama Jeová Jireh e Yeshua HaMashiach. Não tenha medo de continuar, não tenha medo de perseverar, porque Deus é contigo. Deus, ele é um Deus que faz o impossível acontecer. Talvez hoje, talvez agora, nesse momento, para você, pareça que tudo vai acabar, tudo vai dar errado. Mas nós servimos a um Deus, Marcelo, que
torna o impossível possível. Então é nesse Deus que você tem que crer. E as minhas considerações finais são essas para você que quer conhecer mais um pouco do nosso ministério. Quem quer levar vocês aqui em Manaus, quer levar vocês aí na igreja, quer levar vocês em alguma programação, dá aí o número do telefone. Tudo hoje está centralizado no Instagram. Eu acredito que está aqui abaixo o nosso arroba, você vai lá no nosso Instagram. Na nossa bio existe um contato que você aperta no link lá e já vai direto pro WhatsApp, que lá você vai tanto tirar suas dúvidas concernente ao ministério, quanto também fazer um convite para que possamos ministrar louvor ou palavra na sua respectiva igreja, palestra, reunião, encontro, enfim. Estamos dispostos, hoje não residimos em Manaus, mas o nosso coração está em Manaus. Então, para você que quer adorar junto conosco, que eu costumo dizer, nós estamos totalmente dispostos a adorar a Jesus juntamente com você. Muito bem, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Falei aqui com Felipe e Andresa, que saindo daqui eles vão comer o X Caboquinho. E você quer conhecer mais sobre o X Caboquinho, é só vir a Manaus. E de Manaus para o mundo, nós estamos aqui gritando fortemente para que ecoe cultura, sociedade, política e tudo. Olá, mundo! Muito obrigado pela sua audiência.